Olá, comissão apresenta a 7ª Construmóvel em Lajeado. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um homem de 25 anos foi detido por tentativa de furto em um apartamento na rua Hermindo Chis, no bairro Alescut, na manhã desta segunda-feira. A Brigada Militar de Teutônia foi acionada após o suspeito escalar a parede e entrar pela sacada da residência. A vítima estava dormindo quando foi surpreendida pelo homem dentro do apartamento. De acordo com o policiamento, o criminoso já tem antecedentes por furtos em residências. E a Brigada Militar recuperou um carro na manhã de domingo na rua Jasmin, no bairro Jardim do Trabalhador. O Fox, placa IVN 5620, estava abandonado e tinha dinheiro espalhado no interior. Fora do veículo, foi encontrada uma pochete com mais de R$400. No total, foram apreendidos R$ 769 em notas e moedas diversas. O carro e o dinheiro haviam sido roubados durante um assalto a um supermercado no sábado. Após o registro, o veículo foi recolhido. E 2 homens foram presos por furto de carro depois de se envolverem em um acidente na BR-386 por volta das 6h10 da tarde deste domingo. De acordo com o boletim de ocorrências, o acidente ocorreu no quilômetro 378, em Tabaí, próximo ao trevo de acesso a Paverama. A dupla conduzia o Fiat Uno, furtado durante a tarde em Aterrados, no interior de Tabaí. Foi quando colidiu transversalmente com uma carreta. O jovem de 18 anos que conduzia o carro, morador de Triunfo, e o outro ocupante, também de 18 anos e morador de Tabaí, foram levados para atendimento hospitalar pelo SAMU. Durante o atendimento, a Polícia Rodoviária Federal foi informada pela Brigada Militar sobre o caso ocorrido durante a tarde. Um policial militar se deslocou ao hospital junto com a vítima, que reconheceu os jovens como autores do crime. Depois do atendimento médico, os 2 foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado, onde foram autuados em flagrante e depois recolhidos ao sistema prisional. E uma mulher ficou ferida em um acidente por volta das 7h40 da noite deste domingo. Foi na ERS 419, em Teutônia. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, um Gol emplacado em Westfália seguia pela rodovia no sentido oposto das Antas, Teutônia. No quilômetro 6, em linha Capivara, o condutor perdeu o controle da direção e chocou-se contra pedras à beira da rodovia. A polícia, o motorista de 20 anos, informou que perdeu o controle devido a um veículo que seguia à sua frente estar com a luz alta. A mãe do jovem, de 49 anos, sofreu ferimentos leves. Ela foi encaminhada para atendimento no Hospital Ouro Branco. E um condutor de 31 anos ficou ferido em um acidente por volta das 7h da manhã deste domingo. Foi na ERS 129. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Encantado, ele seguia no sentido Encantado-Mussum com um Fiat Palio, quando no quilômetro 76 perdeu o controle da direção, saiu da pista e chocou-se contra a vegetação na lateral da pista. Com escoriações pelo corpo, o motorista foi encaminhado ao atendimento do Hospital Beneficente Santa Terezinha, onde foi medicado e já liberado. De acordo com o policiamento, o Palio teve danos nas laterais, sendo removido por guincho na sequência. E o ministro Pepe Vargas fala sobre o Dia de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A caravana Siga Bem, ela vem já há um bom par de tempo fazendo uma divulgação importante de uma cultura de direitos humanos e respeito à dignidade das pessoas, né? Principalmente em relação a crianças e adolescentes e em relação às mulheres. Quando a caravana chega, ela se articula, né, com as entidades e instituições daquele local, como a gente viu hoje aqui, com a participação de crianças e de instituições e entidades do governo do Distrito Federal, governo federal, enfim, para colocar esta mensagem de respeito à dignidade das pessoas. Hoje é o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, então também teve esse componente.
Acho que o fundamental é que atividades como essa vão ajudando a construir uma cultura de respeito à dignidade das pessoas, uma cultura de paz, e nos ajuda a combater as violações aos direitos de crianças e adolescentes, as violações aos direitos das mulheres e da população em geral. A mensagem para as crianças é que elas denunciem sempre que elas vejam alguma atitude que possa colocar a sua integridade, né, a sua dignidade em risco, né? Fale no ambiente escolar, para o professor, para a professora, fale com seu pai, com a sua mãe, né, para que elas possam ser protegidas e que, eventualmente, quem está colocando em risco a dignidade dessa criança seja responsabilizado pelo que está fazendo. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elizabeth Weisman. Olá! Hoje eu vou falar sobre o ovo e seus benefícios. Durante muito tempo, o ovo foi visto como um vilão, mas atualmente é reconhecido como uma importante fonte de proteína e nutrientes, além de ser um alimento que pode fazer bem para a visão, cérebro e recuperação muscular. Entre as substâncias presentes no ovo está a colina, necessária para funções básicas do corpo, como o funcionamento de células, do fígado e do transporte dos nutrientes. Embora a colina seja produzida pelo organismo, essa produção não é adequada para atingir a necessidade diária e, por isso, ela precisa ser consumida na dieta. Essa substância faz bem para o cérebro e pode evitar doenças degenerativas, como Alzheimer e mal de Parkinson. A colina está presente na gema, mas vale lembrar que há diferenças na cor da gema. O ovo caipira é bem mais amarelinho que o de granja, por isso indico sempre o de caipira, porque tem mais colina. Nova pesquisa mostra que, ao contrário da crença anterior, o consumo moderado de ovos não tem um impacto negativo sobre o colesterol. De fato, estudos recentes têm demonstrado que o consumo regular de 2 ovos por dia não afeta o perfil lipídico. Os ovos são um dos únicos alimentos que contém naturalmente a vitamina D. E os benefícios não param por aí. Ajuda a manter os músculos, favorece o emagrecimento, alimenta a memória e diminui a ansiedade. Espero que agora, com essas informações, o ovo de vilão passa a ser um mocinho. Uma ótima semana a todos! A partir desta segunda-feira, a Farmácia Escola de Lajeado atende a comunidade em um novo horário. O expediente passa a ser das 8 da manhã até o meio-dia e na parte da tarde da 1 até às 5 horas, por 45 dias como forma de teste. De acordo com o secretário da Saúde, Glodemir Schwingel, existe a necessidade de readequação dos horários devido ao fluxo de pessoas que procuram o local. A farmácia estava funcionando de segunda a sexta, das 7h30 até 5h45 da tarde, sem fechar ao meio-dia. Em 2014, a farmácia escola atendeu em torno de 194 pessoas por dia, chegando ao coeficiente de 4.094 pessoas por mês e na média de 227 prescrições diárias. Mais de 49 mil pessoas foram atendidas no estabelecimento, num total de 57 mil prescrições médicas atendidas. Em 2015, no primeiro trimestre, foram atendidas 13.101 pessoas, o equivalente a 4.367, mantendo-se a média de 200 por dia. E os presidentes do Senado e Câmara Federal vão debater o Pacto Federativo com os governadores. Acompanhe na matéria da TV Senado. Será a segunda vez que os governadores virão a Brasília debater propostas relacionadas ao Pacto Federativo. Eles vão repetir o encontro de março de 2013, quando surgiram propostas prioritárias, algumas já discutidas e aprovadas pelo Congresso. A renegociação das dívidas de estados e municípios em bases mais justas foi defendida pelos governadores na reunião. No final de 2014, foi aprovada a lei complementar que alterou o índice de reajuste das dívidas dos estados para o IPCA mais 4% ao ano. Sem regulamentação até agora, o Congresso debate um projeto que permita a aplicação da lei. O Estado do Rio Grande do Sul
A dívida era de 9 bilhões, pagou 14 bilhões e hoje a dívida é de 42 bilhões. Minas Gerais, a dívida era de 13 bilhões, pagou 25 e hoje a dívida é de 63 bilhões. Então nós estamos fazendo justiça. A ampliação da base do Fundo de Participação dos Estados e Municípios é outra proposta que surgiu na reunião. Em julho de 2013, o Congresso aprovou lei que definiu novos critérios para o rateio do FPE. Entendemos que a gente conseguiu, pelo menos nesse momento, eu diria até um período de paz e de tranquilidade jurídica para continuar tendo o repasse do Fundo de Participação para os Estados. De 2013 para cá, o Congresso também aprovou emenda constitucional que distribui de forma mais equitativa a receita tributária decorrente de operações na internet entre estados. A chamada PEC do comércio eletrônico foi promulgada no mês passado. A região Nordeste, como todos sabem, é a segunda região com maior número de compradores pela internet, sendo que a maioria das lojas virtuais se encontra nos estados mais industrializados, onde a arrecadação do ICMS incidia sobre essas operações. Daí que os grandes estados consumidores não se beneficiavam com essa movimentação de recursos, com essa partilha dos impostos. Alguns temas levantados pelos governadores ainda estão em debate no Congresso, como a convalidação dos incentivos fiscais, já aprovada pelo Senado e atualmente em discussão na Câmara, e a unificação das alíquotas do ICMS. O tema foi debatido em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional. Queria perguntar primeiro ao secretário Vilela, de São Paulo, se o novo perfil das alíquotas do ICMS, vinculado ao princípio do destino, deverá reforçar significativamente a receita de ICMS dos estados consumidores, né? Em especial do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, e se estados do Sul e Sudeste estão preparados para essa nova partilha da receita. O Circuito Nacional Palco Giratório Sesc traz a Lajeado o espetáculo circense O Descotidiano. A Companhia do Relativo, que é de São Paulo, apresentará a peça no dia 31 de maio, às 8 da noite, no Teatro do Sesc, na Rua Silva Jardim 135. Os ingressos já estão disponíveis e custam entre R$ 7 e R$ 20. O Descotidiano tem em cena um ser solitário e excêntrico que busca, através da desconstrução do seu cotidiano, uma nova motivação para sorrir. Dentro de casa, com poucos móveis e sentimentos, ele dá novos significados aos objetivos do dia a dia. Jornais, xícaras, livros e vassouras são manipulados de maneira inesperada, criando situações cômicas e surreais. O criador, ator e diretor do espetáculo, Otávio Fantinato, também faz uso de bolas de malabarismo, clássico, para ilustrar essa procura por um novo sentido para a vida. A classificação etária é livre. Os ingressos, como disse, custam de R$ 7 para os comerciários e dependentes com cartão Sesc Senac, R$ 10 para empresários e dependentes do cartão Sesc Senac e meia entrada, que são os estudantes, idosos e convênios, e R$ 20 para o público em geral. Mais informações podem ser obtidas junto ao Sesc de Lajeado pelo telefone 3714-2266. E a 7ª Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração do Vale do Taquari, a Construmóvel, é só em setembro. Mas a comunidade já pôde provar uma amostra do que será o evento, que reúne o melhor da construção civil e da decoração na região. O lançamento ocorreu na última sexta-feira na Associação Comercial e Industrial de Lajeado. Pallets como mesa, caixas de frutas e verduras como prateleiras, estilo, decoração e criatividade. Esses são os desafios da Construmóvel 2015, a feira que ocorre entre os dias 22 a 27 de setembro foi apresentada como uma superação aos arquitetos. A convocação chama os profissionais a saírem da zona de conforto e a abrirem a caixa da criatividade. Para o presidente da feira, um momento de testar até onde a tecnologia evoluiu e a mente humana alcança a possibilidade de fazer o novo sem precisar reinventar a roda. Apesar da
da feira, toda a edição, a gente buscar algumas adequações para melhor atender o expositor e o público. Como esse ano a gente fez algumas alterações em termos de dias, horários da feira, a própria questão do cadastramento do visitante, a gente sempre espera que a grande novidade parta do expositor. É ele que vai nos trazer as grandes novidades, né? E o grande desafio desse lançamento é nós passarmos essa ideia do cidades criativas, né? Por que cidades criativas? A ideia de pensar no coletivo, fazermos mais com menos. E aí a gente está usando esse mote, o pensar fora da caixa, justamente isso. Nós abrirmos a cabeça para o novo e de forma criativa, superando esse momento difícil, é que nós vamos alcançar nossos objetivos. E já houve uma grande procura por parte dos expositores, né, com relação à venda de estandes. O senhor tem alguma explicação ou alguma intuição do que pode ser isso? A gente está bastante satisfeito com essa procura. E assim, o que me parece que em relação às últimas edições, a procura tem sido até maior. O que eu acredito, as pessoas hoje vão ter que sair um pouquinho da zona de conforto e correr um pouquinho mais atrás do cliente. Então, o que as empresas já estão fazendo? Elas querem mostrar que estão ativas. Apesar da situação não tão favorável, as empresas querem mostrar para a comunidade que elas não estão aqui a passeio, que elas estão aqui firmes e fortes, e por isso que eu acho que quem vai estar na feira é uma prova de que está consolidado no mercado e pretende continuar no mercado. E em tempos de crise, a palavra de ordem é CRIE. Para o prefeito de Lajeado, o antídoto à recessão está no Parque do Imigrante, nos mais de 300 estandes da Construmóvel 2015. Olha, primeiro dizer que a Construmóvel é outro merchandise do nosso município, da nossa região. Nós somos o segundo polo moveleiro do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma construção civil muito pujante, nós temos aqui excepcionais profissionais na área, tanto construtores como trabalhadores em geral, mas também engenheiros, arquitetos. E é evidente que a gente vive um momento que é um momento de mais cautela, né? É um momento de mais prevenção. Mas eu entendo de que na região do Vale do Taquari, esse processo é um processo que passará de forma mais rápida. E é exatamente esse tipo de evento que propicia de que as pessoas enxerguem a realidade de Lajeado, a realidade do Vale do Taquari, das regiões próximas. É uma realidade de boa distribuição de renda, de muita força na construção civil, de muita força no mobiliário, de geração de emprego e renda plena, né? E, portanto, eu tenho consciência e tenho certeza de que nós teremos uma Construmóvel de novo com muito sucesso, com muita ousadia e com muita criatividade. A organização da feira já comercializou 60% dos estandes. A Construmóvel ocorre a cada 2 anos e a última edição trouxe a Lajeado 27 mil visitantes e movimentou cerca de 23 milhões de reais em negócios. E a Lei de Acesso à Informação registra mais de 270 mil pedidos em 3 anos. Acompanhe com João Pedro Neto. O balanço dos 3 anos da Lei de Acesso à Informação mostra que mais de 98% dos cerca de 270 mil pedidos feitos ao governo federal foram respondidos. Os dados divulgados pela Controladoria Geral da União mostram ainda que o tempo médio de resposta é de pouco mais de 13 dias. A lei exige até 20, prorrogáveis por mais 10. Uma média de 7.300 pedidos de informação são feitos todos os meses a órgãos do governo federal. E segundo a CGU, desde que a Lei de Acesso à Informação passou a valer, esse número vem crescendo. Até hoje, o mês que teve o maior registro de solicitações foi março deste ano. A lei é fundamental. Como eu disse, a corrupção não é só uma questão de caráter. As câmeras, excelência. A corrupção é também uma questão de oportunidade. Na medida em que nós aperfeiçoamos a governança e a transparência, ela é uma ferramenta essencial para a governança, certamente nós inibimos a corrupção porque trazemos à luz os atos de gestão, os atos de governo, e qualquer cidadão, em qualquer município deste país poderá acessar essas informações. Então, portanto, é uma ferramenta essencial no combate à corrupção. Segundo a CGU,
O maior número de pedidos teve relação com dados financeiros, como foi usado o dinheiro público, que compras foram feitas ou serviços prestados pelos órgãos federais. Também foram solicitadas informações de programas sociais como Bolsa Família e ainda sobre o salário de servidores públicos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que tiveram maior número de pedidos a órgãos do governo federal. A Lei de Acesso à Informação prevê a criação em todos os órgãos e entidades públicas de um serviço de informação ao cidadão. A norma vale para os 3 poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios, inclusive os tribunais de contas e o Ministério Público. Nós estamos observando um crescimento no governo federal significativo a cada ano e a cada mês dos pedidos de acesso à informação. É muito importante divulgar à população brasileira essa possibilidade, porque faz com que cada cidadão seja um fiscal dos atos do governo e cada cidadão seja um agente de transformação também do nosso país, um país mais justo, mais solidário e que cumpre essa obrigação de garantir o bem-estar da população. O município de Marques de Souza começa a colher bons resultados dentro da segunda etapa do programa de fomento à inclusão social e produtiva do governo do estado. Por meio do programa, que é operacionalizado pela Emater desde o início do ano passado, famílias em vulnerabilidade social no meio rural receberam R$ 2.400 em 2 parcelas, para serem investidos em atividades produtivas. Na região, a abrangência do escritório regional da Emater de Lajeado participam mais de 200 famílias dos vales do Caí e Taquari. Em Marques de Souza, são 15 as famílias envolvidas com a atividade, que é parte do programa Brasil Sem Miséria do governo federal. A extensionista social da Emater de Marques de Souza, Deise Silva de Brito, ressalta que o trabalho vai além dos investimentos feitos em benfeitorias na propriedade, já que as famílias também se ajudam num sistema de mutirão. E o plenário pode votar a indenização para donos, de terras consideradas indígenas. Acompanhe com Antônio Machado. Os índios são donos das terras que tradicionalmente ocupam. É o que determina a Constituição de 88. Para garantir esse direito, o governo federal faz a demarcação e a homologação. Segundo a FUNAI, hoje existem 419 terras indígenas regularizadas no Brasil, um total de 105 milhões de hectares, representando 12% do território nacional. 98% se concentram na Amazônia. De acordo com a FUNAI, os índios não têm o controle pleno de 8% das terras regularizadas. Nesses locais, há conflitos com os brancos. E isso acontece porque, no passado, colonos receberam títulos de domínio e concessões do poder público. Só que depois, essas áreas foram declaradas indígenas. Uma proposta de emenda à Constituição, apresentada pelo senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, garante indenização aos colonos detentores desses títulos. Hoje, o pagamento leva em conta apenas as benfeitorias. A proposta inclui o valor da terra nua. A indenização só vale para os títulos emitidos até 5 de outubro de 88, data da promulgação da Carta Maior. O texto já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e está pronto para ser votado pelo plenário. Para muitos senadores, a indenização é justa. Não vamos chamar essas pessoas de grileiros, de invasores. Pessoas que foram enganadas, que por uma razão ou outra foram levadas a uma localidade para poder produzir e agora estão tendo essas dificuldades para poder continuando a produzir para o nosso país. O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, apresentou um voto em separado. Para ele, a proposta vai favorecer malfeitores e golpistas. O relator, senador Luiz Henrique, já falecido, estabeleceu algumas regras. O detentor tem que apresentar não só o documento, mas comprovar que teve prejuízo com a declaração da terra indígena. A posse também não pode ter ocorrido de forma violenta. Para outros senadores da região amazônica, a proposta pode pacificar conflitos. Faz um reconhecimento que a pessoa foi para ali induzida pelo próprio Estado, paga-se o valor justo e a pessoa vai compreender que aquela terra ele pode comprar com aquele recurso, comprar uma outra propriedade. Essa lei ela vai trazer aí uma pacificação nessa zona de atrito que fica
tempos, isso gera um questionamento jurídico muito grande, de ordem que não traz a paz para a questão. É necessário que o Estado arque com a responsabilidade que indenize aquelas pessoas de boa fé que ocuparam as terras. Isso aí é absolutamente necessário para que a gente possa demarcar e homologar os territórios indígenas que ainda estão pendentes. A administração municipal de Antagorda promove, através do Departamento Municipal de Desportos e em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura, Emater e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a 8ª Olimpíada Rural Intercomunitária. Contando com bochas 8 metros mista e 16 metros masculina, bisca masculina e feminina, quadrilho e futsal, os jogos ocorrerão nas comunidades do interior do município, que tiverem equipes em todas as modalidades, com exceção do futsal. As inscrições estão abertas e vão até o dia 29 de maio, junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. A competição tem por objetivo a integração dos trabalhadores rurais, promovendo confraternização, elos de amizade, saúde e respeito ao próximo. Podem participar os produtores rurais, entre homens, mulheres, jovens, que tenham declaração de aptidão ao PRONAF ou apresentem comprovantes de que trabalham na área e sejam sócios da comunidade, a capela, a Sociedade da Água ou Clube de Mães. São permitidas 2 exceções para atletas não enquadrados como produtores, mas que moram na referida comunidade e sejam sócios da capela. Em casos de localidades pequenas, é permitida a junção de comunidades vizinhas, desde que seja aprovada pelas demais. As disputas serão sempre aos sábados à tarde e o início está previsto para o dia 13 de junho. O regulamento completo pode ser conferido no site da Prefeitura de Antagorda e mais informações podem ser obtidas pelo 3756-1149. E o Estado divulga o calendário de salários do funcionalismo do mês de maio. Vai ter parcelamento. Veja com Andréa Martins. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, anunciou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva à imprensa, o parcelamento dos salários de parte dos servidores públicos referente ao mês de maio de 2015. Nós temos aí quase 350 mil matrículas no estado do Rio Grande do Sul. É o total de vínculos de ativos, inativos e pensionistas. Nesse sentido, com a forma e o calendário que nós vamos apresentar, 92,3% dos servidores receberão salários integrais dentro do calendário tradicional. 7,7% terão pagamentos até R$ 5.100 no respectivo dia do calendário, diferença escalonada para o dia 11/6. Feltz ressaltou que essa medida foi tomada a partir de uma determinação do governador José Ivo Sartori. O secretário da Fazenda anunciou também o atraso do pagamento da parcela deste mês da dívida do Estado com a União, a exemplo do que ocorreu no mês de abril. Porque o governador preferiu não ficar no limite de 1.500, mas ampliar para 5.100, utilizando-se de um expediente, mais uma vez, de não pagar a dívida para com a União. E o Estado encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para a Assembleia. Heron Vidal traz as informações. O governador José Ivo Sartori, com o vice José Cairoli e secretários, cruzou a rua Duque de Caxias nesta sexta-feira para entregar ao presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Elaborada pela Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Regional, a LDO serve de base para a construção do orçamento de 2016. Nós reconhecemos a legitimidade de todas as demandas, mas nosso desejo e nosso trabalho é para melhorar a situação das finanças do Rio Grande do Sul. Estabelecer o equilíbrio financeiro e fazer essa caminhada dentro daquilo que nós temos da nossa economia e procurando fazer esforço para atrair investimentos, para que possibilitem crescimento econômico, melhore a receita e dê as condições de trabalhar para isso. Sartori falou do cenário atual. Na verdade, são dois caminhos, né?
diminuir o custeio e aumentar a receita com o crescimento econômico. Não existe outra maneira. Mas nós conhecemos também a realidade nacional, a realidade internacional, as dificuldades nossas não são apenas do nosso Estado. Servidores e investimento. Em relação aos investimentos, nós vamos estabelecer o mesmo número que nós tivemos para 2015 e no que diz respeito a reajuste pessoal, nós vamos propiciar um reajuste de até 3% nas despesas de pessoal para 2016. O projeto de lei agora vai tramitar na Assembleia Legislativa e será votado até 15 de julho. Depois, será sancionado pelo governador. A Lagoa Armênia, tradicional ponto turístico da cidade de Taquari, foi invadida durante essa sexta e sábado por diversos carros de todo o sul do país para participar da segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Rally 4x4. Além das tradicionais trilhas que percorreram áreas de reflorestamento, estradas e terrenos acidentados do município, os competidores também participaram de um tour noturno, realizado na noite da sexta-feira nas ruas centrais do município e uma festa do Rally 4x4 ocorrida na sede da Sociedade Carnavalesca Irmãos da OPA. No sábado, a programação foi extensa. A largada oficial do Rally 4x4 aconteceu às 11 horas com as saídas dos carros das categorias graduados, turismo e passeio. Nessa última, não há competição. A atração é uma oportunidade para os interessados levarem a família para sentir a emoção do Rally 4x4, passeando pelo circuito organizado para a competição. A etapa de Taquari contou com participantes de Alvorada, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, Viamão, Ivoti, Nova Petrópolis, Cachoeirinha, Estância Velha e Rolante. Os vencedores foram os participantes de Pelotas e Porto Alegre. O Campeonato Gaúcho de Rally 4x4 de regularidade tem realização da América Sul Off-Road, organização do Rally Clube do Rio Grande do Sul e supervisão da Federação Gaúcha de Automobilismo. As próximas etapas acontecem em Mostardas nos dias 26 e 27 de junho, Osório nos dias 14 e 15 de agosto e Cambará do Sul nos dias 30 e 31 de outubro. Além da competição, os pilotos e navegadores entregaram doações de brinquedos para as crianças carentes do município, que também participaram do projeto Brincando na Rua, desenvolvido pela Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo. Ao longo de todo o dia também foi realizado o primeiro encontro de veículos antigos de Taquari, que apresentou diversas raridades que foram expostas na Lagoa Armênia e atraíram grande público. Já no início da noite, após a chegada de todos os veículos, foi realizada uma confraternização entre organização, competidores e a comunidade em geral. Isso aconteceu no último fim de semana em Taquari. E agora saiba como será esta terça-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo, começando a semana com você aqui no Redação Informativo, trazendo a previsão para o Rio Grande do Sul e o Vale do Taquari. E nessa terça-feira, como já dá para ver, o calor veio para ficar. As temperaturas máximas rondam a casa dos 30 graus e o amanhecer nem está mais tão frio assim. A mínima fica na casa dos 18, 20, dependendo do município. É aquele chamado veranico de maio que veio para ficar nesse fim de mês até que o frio venha, então, no próximo mês, no mês de junho, anunciando o inverno. Então, ao amanhecer teremos bastante nebulosidade em todos os municípios, mas ao longo do dia essas nuvens vão embora e o sol brilha sozinho no céu. Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na região. Em Lajeado, o dia será de sol intenso, mínima de 16 graus e máxima de 28 graus nesta terça-feira. Em Estrela também o sol brilha forte e começa com 15 graus a mínima prevista e a máxima alcança os 25 graus nesta terça-feira em Estrela. Nós vamos ficando por aqui então, voltamos na próxima edição do programa, sempre muito bem acompanhados, com você aí do outro lado. A gente se vê. Obrigado, Rodrigo. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Léo Joas, do bairro das Indústrias, em Estrela, realiza uma série de ações envolvendo o projeto literário intitulado #Curto e Compartilho Leitura.
Recentemente, os integrantes do Grêmio Estudantil Léo Joas visitaram as 2 escolas de educação infantil do bairro, a Estrelinha e a Paulo Freire. Foi um momento em que as crianças puderam interagir com os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como a Emília, o Visconde de Sabugosa e outros, e puderam apreciar as histórias contadas por eles. E museus para a sociedade sustentável é o tema da 13ª Semana Nacional dos Museus. João Pedro Neto traz as informações. Começa hoje a 13ª edição da Semana Nacional de Museus, uma iniciativa que promove mais de 4.500 eventos em 600 cidades do país. A programação da semana conta com uma série de atividades como exposições, visitas guiadas, filmes, oficinas, palestras e seminários. Este ano com o tema Museus para uma Sociedade Sustentável. Um estudo feito durante a Semana Nacional de Museus de 2014 mostra que o público nas instituições que participaram chegou a dobrar no período. O guia de programação com todas as informações sobre a semana, que vai até o dia 24 deste mês, pode ser consultado no site do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, dia 18 de maio. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos amanhã, às 6h30 da tarde, em edição inédita. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.